E é claro que não dá para ignorar as notícias em destaque na imprensa mundial, porque tivemos ontem uma tragédia de repercussão internacional que aconteceu na Maratona de Boston. No Brasil, há uma cultura, né, Gilvan, da gente tratar casos assim nas páginas de internacional, de geral. Isso sai um pouco das páginas esportivas. Se você pegar os jornais brasileiros, todos eles dão manchete para o que aconteceu ontem em Boston, mas a imprensa brasileira tem uma tradição de deixar esse assunto fora das páginas esportivas. Hoje, esse assunto está sendo tratado nas páginas de internacional e de geral dos jornais brasileiros. É uma cultura do Brasil. É uma bola dividida, né? Porque, afinal de contas, aconteceu numa maratona importantíssima, atletas correndo ali, muitos se feriram gravemente, né, na explosão. Então, também tem aí um caráter esportivo. Mas acho que transcende também, porque, acima de tudo, é um ato de terrorismo asqueroso, né? Sem dúvida. Ainda não está confirmado se é um ato de terrorismo ou não. A Casa Branca está tratando o assunto com muita cautela e até, por exemplo, há uma possibilidade de a bomba... O que se sabe é que houve explosões, foram colocadas 2 bombas na linha de chegada da Maratona de Boston. Essas bombas explodiram 4 horas depois da chegada dos líderes, dos principais corredores. E aí a especulação de que é um ato terrorista aumenta... Porque no ano passado, esse foi o tempo em que a maioria das pessoas levou para chegar, ou seja, 4 horas depois de os vencedores chegarem, no ano passado, a grande massa de corredores, as pessoas comuns que viajam o mundo correndo maratona, isso é um hábito cada vez maior, essas pessoas estavam chegando. Dessa vez, por sorte, a maioria das pessoas já tinha cruzado a linha de chegada, mas muita gente que estava assistindo e outros que estavam chegando sofreram graves lesões, tem muita gente amputada. Por enquanto são pelo menos 140 feridos e 3 mortes. É muito provável que esse número de mortes aumente. No resto do mundo, esse assunto é tratado também nas páginas esportivas. A gente vai fazer um giro de manchetes para mostrar manchetes de jornais esportivos, começando pelo Marca da Espanha. O maior jornal de esportes da Espanha hoje dá a sua capa para o assunto. Chegada mortal, atentado brutal na Maratona de Boston. 91 espanhóis participavam e estão a salvo. O jornal espanhol destaca a situação dos espanhóis. No L'Équipe da França, horror na corrida também é a capa do jornal esportivo francês. 2 explosões na linha de chegada da Maratona de Boston, uma das mais importantes do mundo, matam 3 e deixam centenas de feridos. Também é manchete no maior jornal de esportes da Itália, Gazzetta dello Sport. Boston, massacre na maratona, atentado na maratona de percurso histórico, buscou ferir o maior número possível entre os mais de 20 mil participantes, por conta das informações que eu já dei aqui. E para a gente, especificamente, esse assunto ganha muito de página esportiva, de assunto esportivo, porque é um atentado no ano em que o Brasil vai receber a Copa das Confederações. Então é normal que, a partir de hoje, pelo menos, a gente comece a olhar muito sobre como vai ser feita a segurança na Copa das Confederações. Eu, por exemplo, quando estourou o assunto, a primeira coisa que eu pensei foi, puxa, Copa do Mundo e Copa das Confederações no Brasil. Normal que a gente tenha esse receio, né? Nós temos que ter esse receio não só por causa desse fato, nós temos que ter receio pela vivência que nós temos aqui, né? Pela violência e o terrorismo que nós vivemos aqui. As nossas cidades em São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes cidades, os grandes centros no Brasil, vivem uma fase de violência muito grande. Que isso aí me preocupa. Isso me preocupa muito. Me preocupa mais do que se os estádios vão estar prontos para a Copa do Mundo, se os hotéis vão estar prontos, se o aeroporto vai estar pronto, se as estradas vão ter condições. O que me preocupa é como nós vamos receber as visitas na nossa casa, com essa violência que nós vivemos aqui hoje. Não é só por causa desse atentado, não. Olha, ontem nesse atentado, Casão, morreram 3 pessoas. Sabe quantas pessoas já morreram no Brasil? O levantamento do sociólogo Maurício Murad. Já morreram no Brasil só em 2013 por conta de futebol, por conta de briga de torcida, 6, o dobro de Boston, por conta de futebol. 2 deles indo ao clássico Ceará e Fortaleza neste domingo. Aliás, isso mereceu um grande destaque da imprensa cearense hoje. E você, como editor do Caderno de Esportes do Diário de São Paulo, qual é a sua preocupação a partir de hoje sobre esse fato, Gilvan? Embora eu saiba que você está de férias, vai curtir as férias, mas se estivesse trabalhando, qual seria a sua preocupação? Eu acho que é a hora de a gente ver o que o Brasil está fazendo em termos de segurança para a Copa. Eu acho que menos para a Copa das Confederações, pelo menos pessoalmente me preocupa menos, porque em geral esses atos são feitos
nos eventos que chamam mais atenção mundialmente. E a Copa do Mundo é o momento perfeito para isso. Então, todas as últimas Copas do Mundo têm tido uma segurança, um esquema de segurança muito rígido. Eu acho que o Brasil tem que realmente treinar isso. Não só para coibir esse tipo de ação internacional, talvez, a gente não sabe o que aconteceu em Boston exatamente, mas tem os terroristas internacionais, como o crime organizado no Brasil, que é muito forte. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, enfim, várias capitais já sofreram incêndios de ônibus, explosões de bombas. O crime organizado é realmente preocupante. E eu acho que as autoridades no Brasil precisam se atentar a isso. Eu estou vendo, isso foi falado, mas eu não estou vendo um desenvolvimento. Eu não consigo perceber o que o Brasil está fazendo para realmente coibir qualquer tipo de ato de violência desse tipo durante a Copa. Esse assunto deve começar a vir à tona na nossa imprensa a partir de hoje. Estou preocupado com os atrasos, com os investimentos mal feitos, com as obras prometidas que não foram cumpridas. Eu não sei se eu estou mais preocupado com isso ou com a violência que nesse momento assola o futebol brasileiro. No ano passado, dados do sociólogo Maurício Murad apontam o Brasil como líder do ranking mundial de mortes ligadas a futebol. E 2013 começa com tudo, infelizmente. Já são 6 mortes no Brasil em 2013, a gente está em abril, já temos 6 mortes em 2013 ligadas a futebol. 2 delas aconteceram no último domingo, no Ceará. 2 torcedores do Ceará se dirigiam ao Castelão num jogo teste da Copa do Mundo e foram baleados por torcedores do Fortaleza e morreram. O jornal O Povo, hoje, do Ceará, traz uma grande reportagem. O Casagrande narra um episódio do livro em que ele liga para o Frejá, líder do Barão Vermelho, e pergunta por que a gente é assim, que é uma referência a um grande clássico do Barão Vermelho. E a capa faz uma pergunta: violência no futebol, por que é assim? É um caderno inteiro hoje do jornal O Povo dedicado à violência no futebol, especialmente ao Estado, né? Então, policiamento e juizado de torcedor não conseguem barrar a violência entre torcidas. Parece que só piora. Desde 2003 foram assassinados 23 torcedores em Fortaleza. 23. Apenas no último ano, 9 morreram por causa de futebol. Aí, a outra página que a gente vai mostrar aqui, duplo homicídio. O delegado acredita que crime tenha sido motivado por briga entre torcidas. A investigação começa hoje. Tem que ser investigado. Embora tudo aponte para isso, tem que ser investigado. Aí, mais uma página do caderno fala sobre a falta de condições. Sem condições, o promotor admite que o juizado do torcedor não tem estrutura para fiscalizar quem é punido, ou seja, as pessoas que são detidas têm que ser liberadas, porque ele acha que não tem estrutura para investigar e para processar e para levar adiante a investigação. E a última página que a gente mostra é proibição em dia de clássico. O major afirma que briga entre torcidas não estava em relatório da inteligência, ou seja, a polícia não sabia, não tinha nenhuma informação que haveria um confronto entre os torcedores. E, olha, eu acho assustador esse dado de que 9 pessoas morreram no Ceará no ano passado por conta de briga de torcidas. Desde 2003, só no Ceará, 23 mortes. É um absurdo, a gente está chocado. E tem que ficar mesmo com as 3 mortes de Boston ontem. E matamos no Brasil 6 pessoas por causa de futebol em 2013. Então me abriu ainda. O que deveria ser um lazer, né? É um risco de vida hoje. Risco de vida. Risco de vida hoje. E aí, ó, eu não sei se você... Eu parabenizo o Caderno de Esportes do Povo, que hoje inteiramente é dedicado a essa situação da violência. Sensacional, e é uma edição bem cuidada. Só de a gente ver ali pela televisão já dá para perceber. É uma edição bonita, bem cuidada e profunda, né? Na verdade não é inteira, é metade do caderno, mas assim, é um assunto muito sério mesmo que tem que ser abordado. Olha, é lamentável, assim, 6 pessoas já morreram por causa de futebol nesse ano no Brasil.